17 tarde de sábado, Rádio Clube de Angra, a rádio oficial das maiores festas do Concelho da Praia da Vitória, em emissão especial, esta tarde aqui novamente da zona ribeirinha da cidade de Nemésio, e com mais um convidado, um grande artista, mas cujo nome ainda se calhar não está tão grande quanto a qualidade do artista. Estou a falar de um professor, de um pintor, de um músico, de um pai, já de um jovem talento também ao piano, Rui Melo. Muito boa tarde, muito obrigado por teres acedido a este convite do Rádio Clube de Angra para numa tarde de sábado perderes um bocadinho do teu tempo criativo. Não, foi um do gosto, tempo artístico, um gosto estar com você para vires falar connosco, de facto, porque Rui Melo é já um nome que já vai sendo conhecido na Praia da Vitória pela sua arte, apesar de a tua praia ser uma praia mais na ponta, nos biscoitos, não é? Exato, onde tens até um ateliê, segundo sei, e que peço desculpa, nunca o visitei, mas vou ter que o fazer muito rapidamente, acho que sim. De qualidade, e aberto também ao turismo, porque aquilo é já uma espécie de alojamento, não é? Com ateliê, com tudo. Fala-nos um bocadinho deste teu projeto mais recente. Exato. Digamos. Boa tarde e obrigado pelo convite. Era o que faltava. Boa tarde a todos. Na verdade, essa parte do ateliê é onde eu trabalho, na minha casa, uma casa que fiz com a minha família em 2007 e que já foi feita pensando com um ateliê integrado, e é na verdade assim o meu quartel-general, para usar assim uma linguagem um bocadinho mais bélica. E durante algum tempo também, porque a casa é grande, porque a casa acabou por crescer um pouco devido à questão morfológica que o ateliê próprio criou, não é? E fizemos durante bastante tempo, ainda uns 3 anos, um projeto de alojamento local que foi uma coisa onde conhecemos muita gente interessante. Entretanto, veio a pandemia. Como era um espaço partilhado com os hóspedes, nós achamos por segurança suspender essa atividade. E pronto, mas o meu trabalho principal esse mantém-se. A criação artística. Exato, porque a questão do alojamento local foi interessante, porque começou, de certo, tínhamos espaço e pensamos... Se chamava a Casa do Ateliê, se não me falha, Casa do Ateliê, porque não... E eram artistas que também vinham cá ter contigo, que te procuravam, que não, eram lá, pessoas perfeitamente comuns, achavam graça ao conceito, e a casa é bem situada porque é perto da zona balnear dos Biscoitos, é um lugar muito aprazível, e a verdade é que aquilo começou de certa forma como uma brincadeira e como uma experiência, e de repente aquilo dava-se a tornar sério porque aquilo começou a escutar e começou a dar mesmo trabalho a sério, e pronto, e também dava rendimento, que era importante, claro. Mas se calhar nós assustamos. Estavas a faltar tempo para a tua criação. Nesse caso até a minha mulher é que acabou por ser mais sacrificada do que eu. No entanto, o que nos assustou mesmo foi a questão da pandemia, porque na altura, quando aquilo começou, ninguém sabia aquilo bem o que era, e estar a meter pessoas que a gente não conhece de proveniência. Tivemos pessoas desde da Austrália até a Arábia Saudita, só para teres uma ideia, com a predominância de nórdicos, alemães. E para onde se calhar vendeste algumas das tuas peças, não? Porque se calhar algum desses malucos, bons malucos, digamos, não? Fiquei com alguns contactos para projetos, vendas diretas, assim, de repente, que me lembro, não. Mas eu não posso queixar muito de vendas, porque normalmente nas exposições as coisas têm corrido bastante bem, e ali não era bem o perfil do comprador de arte, percebes? Ia por curiosidade, mas era pessoal que ia com pouca bagagem, eram viajantes de mochila às costas, sim. Que vêm mesmo na aventura e para descobrir. Exato, não bem aquele tipo de pessoa que tem uma casa grande onde possa pôr uma peça grande, porque as minhas peças às vezes são assim um bocadinho grandes, e por isso esse perfil não se enquadrava bem talvez nessa questão. Começamos quase pelo fim, mas fará sentido voltarmos ao princípio da história. De onde é que vem esta tua veia artística, Rui? Vem de família? É uma coisa tua? Eu não nomeadamente sei explicar. Na pintura, que é o teu auge, não é? Não sei se desenvolves outras artes, enfim, mas sei que pintura, já vi alguns trabalhos teus. Eu considero-me profissionalmente artista plástico, porque essa é a minha formação. Eu sou formado em artes plásticas, estudei na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Portanto, essa é a que eu considero a minha profissão número 1, digamos assim. É claro. E daí ser professor também de artes artes, como é que se chama? Artes visuais, sim, exatamente. Pode dar várias disciplinas, exatamente. Não é? Nesse âmbito,
o curso dava habilitação para dar aulas, é claro que a gente tem que cuidar da nossa vida Como é óbvio. e isso foi o caminho que eu Ser segui. artista não é fácil, muito Não menos é em ilhas fácil, pequenas. não. E, pronto, e o ensino é uma coisa que está ligada à carreira de muitos artistas e é assim que normalmente funciona. Mas já, pelo menos lá está, durante já algum foste encaminhado para Belas Artes porque... Fui porque muito cedo percebi que era isso que queria. Mas não em casa sei não explicar. tinhas ninguém uma mãe, Artistas um pai, plásticos, tinha um tio. Ok. Tinha um tio que Havia inspiração. Sim, que tinha um ateliê que eu sempre gostei de ir lá, que era o Dimas Lopes. E a casa dele era uma casa que me fascinava. Tinha um amigo da família que é muito conhecido, toda a gente, que era o Alan Oliveira, que tem a casa cheia de pintura, não é? Ele ia à casa desde miúdo e eu fazia desenhos para lhe dar. Curiosamente tive a honra de fazer as capas agora da reedição da obra completa dele. Foram todas, as capas são todas com quadros meus, o que para mim foi uma grande honra, porque é um então amigo não é? de e uma grande responsabilidade, porque também o nome da Alan de Oliveira é grande, não é? Muito exatamente. Grande, e pronto, e essa sensibilidade sempre ficou. O meu pai era um interessado por essas coisas. Tínhamos livros em casa sobre arte e aqui talvez o passar os olhos na ótica naquilo. do curioso, não na ótica do praticante. Sim, não é? sim, na ótica do amante de artes. O meu pai desenhava bem, mas não existia essa atividade, não é? O meu tio é que passou a expor e teve uma atividade bastante regular e ainda tem nessa área, felizmente. Embora se tenha dedicado também à escrita nos últimos tempos. E é por aí, e depois fui tentando saber coisas, comecei a ter um certo fascínio por este mundo das artes, porque eu sempre fui também um bocado estranho, no sentido que eu gosto de procurar aquilo que não é mas o objetivo. todo bom artista tem aquela grande pancada, senão também não tinha graça nenhuma. Rui. Pois, alguém tem que às vezes pensar um bocadinho diferente da forma. Isso é tudo dito com o melhor sentido, como é óbvio, não é? Pois, espero que sim. A verdade é que para se procurar fazer coisas originais, às vezes temos que sair um bocadinho daquilo que é o mainstream, não é? Exato. E sempre me interessou porque é que há pessoas que dedicam a sua vida a andar às vezes quase ao contrário das outras e a arranjar conflitos às vezes que não são pequenos. É porque deve haver coisas importantes para se dizer e há que questionar coisas e esse é o papel da arte. Isso foi o que me interessou e o que me fez levar para aqui. E para segues então para Lisboa para ir estudar. Sim, e sempre tive e aí tens contacto com uma realidade diferente, não é? No mundo das artes, obviamente, o leque é muito mais aberto aí numa grande cidade. Tive uma dificuldade em adaptar-me à vida de Lisboa, não foi fácil para mim. Já tinha ido a Lisboa várias vezes, mas uma coisa é ir a Lisboa passear, outra coisa é trabalhar. Claro. 5 anos com a vida de Lisboa foi interessante numa certa perspectiva, mas por outro lado, quando acabou, eu tive nada como voltar para a ilha. Tive para aí 4 ou 5 anos que eu não quis ir a Lisboa. Agora vou com muito gosto e adoro ir lá e é uma cidade que eu gosto muito, mas saí um bocadinho cansado porque ainda por cima eu era bolseiro, portanto eu tinha que acabar o curso naquela... Sim, não podia dar ao luxo exatamente. de fazer naquele timing, o que foi bastante exigente, mas agora olho para trás e acho que valeu bem a pena, foi uma experiência muito interessante. E houve, para além de todo o sacrifício, houve algo que te captasse mais a atenção para a arte? Ou Lisboa foi apenas o sacrifício de fazer o curso, com as dificuldades de estar num meio completamente desligado do teu, e de facto a ilha é a tua principal inspiração? Não, Lisboa foi esse lado chato que é viver nas cidades grandes, sobretudo viver nas cidades grandes com pouco dinheiro, porque se a gente vive numa cidade grande com muito dinheiro, aquilo é um espetáculo. Somos felizes, não é? Agora, como estudante, o orçamento é sempre curto e portanto aquilo às vezes torna-se apertado, mas a cidade, e por isso é que eu defendo que um estudante quando sai, se tem que sair e se puder, e se tiver sorte com isso, que vá para uma cidade grande, porque aquilo dá-te uma escola de vida também, não é? Andar ali 4 ou 5 anos naquele movimento, e depois tens o caso de Lisboa, em Portugal, tem uma oferta cultural ímpar, não é? E permite ver muita coisa, permite conhecer pessoas que de facto há pessoas que a gente olha para trás e marcaram, e às vezes não foram grandes sessões teóricas, são 3 ou 4 frases que a gente ouviu daquele professor ou de um artista
que... Artistas de rua, que são coisas que se apoiam às vezes... Sim, e depois já toda essa espontaneidade que uma cidade grande produz, não é? Mas o facto da gente ter a Gulbenkian ali ao lado e poder ir ver um concerto de topo mundial, ou uma exposição, ou ir ao Centro Cultural de Belém, isso foi uma experiência muito interessante. A tua principal fonte de inspiração quando pintas é revelável ou não podemos saber? O que é que para ti é importante quando tu te botas em frente a uma tela branca? Bem, eu vou começar pelo fim. Este último trabalho que eu desenvolvi, que tinha um título que se desenvolveu ao longo de 24 quadros, chamava-se Paisagem Transversal, era muito ligado à questão das ilhas vulcânicas, não é? Não necessariamente dos Açores, mas sobre a precariedade da vida, sobre a nossa insignificância, que é a viver em cima de vulcões, não é? Nós estamos com os pés em cima de fogo, não é? Isto um dia há de virar tudo de pernas para o ar e a gente pode ter sorte em escapar entre os pingos da chuva, não, porque isto é tudo uma precariedade. Faz parte destas, aqui ou no Havaí ou na Nova Zelândia. Nós não temos bem noção no dia a dia, mas é sempre uma precariedade. É sempre uma precariedade, quer dizer, isto basta qualquer coisa desregular aí em baixo e isto acaba-se tudo, os stresses todos, as preocupações todas. Portanto, e o trabalho era sobre isso, chamava-se Paisagem Transversal, porque imaginava sempre. As paisagens são tradicionalmente longitudinais, não é? Aquilo era uma paisagem que era feita de cortes imaginários na Terra, não é? Míticos, não é? Com um certo misticismo de fogo, de cor, de água, de mistura de elementos. Dos principais elementos que nós temos. Exatamente. E, claro que aquilo, nada daquilo, obviamente, tem qualquer caráter científico, nem eu não quero que tenha, é uma experiência puramente estética. E esse trabalho desenvolveu-se por aí. Fora disso, o meu trabalho sendo abstrato, é de mais concreto que existe, porque é um trabalho de procura analítica de formas e cores e da conjugação de umas com as outras. Voltando um bocadinho atrás, qualquer frase que de repente possa surgir pode ser inspiração para ti. Sim. Qualquer coisa que te passa à frente dos olhos. Às vezes um conjunto de cores ou de um conjunto de formas sobrepostas é o suficiente para se explotar. E consegues guardar isto até chegares à tela ou tens que ir logo a correr para a tela para pôr isso em prática? Consigo guardar. Se uma coisa que me impressione realmente, eu quando digo impressionar não é ver uma coisa espetacular, isso é uma coisa que para a maioria das pessoas lá estavam a pensar que eu não bato bem da bola. São coisas que às vezes é uma conjugação de uma cor com a outra, não é? E isso fica como uma espécie de semente que depois, até aquilo depois pode desenvolver para coisas que já não têm muito a ver com aquilo, mas foi aquilo que originou uma série de experiências cromáticas sobre aquele assunto para ali abaixo. Portanto, é um trabalho puramente abstrato, não é? Mas concreto nesse sentido, porque não pretende também ser muito mais do que isso, não é? Não gosto de pôr naquilo mais intelectualidade que ele na verdade tem, se bem que há alguma intelectualidade em trabalhar cor e formas, porque isso tem a ver com desenho, com composição, mas não gosto de lhe dar assim um caráter pretencioso nesse campo. Para além da honra que foi agora o trabalho para as capas de Álamo de Oliveira, dos livros de Álamo, és um homem aberto a desafios? Ou queres ser sempre um produtor... Ou seja, não me tirem o juízo que eu quero fazer para mim, quero mostrar o meu trabalho aos outros, mas se te colocarem desafios acédios a eles, estás aberto a isso? Se eu achar que sou capaz de os fazer, faço. Também é muito subjetivo. Pois, às vezes nós surpreendemos ou para positivo ou para negativo. Claro. Olha, um dos desafios foi do Álamo, quando ele fez os 75 anos, havia uma exposição de retratos dele e ele disse-me que tu faças um retrato meu. E pentei-lhe um retrato. Ele gostou muito, felizmente. É sempre bom quando o retratado gosta. Ou então não disse a verdade, mas disse. O Álamo disse. Pode ter sido. O Álamo não é um homem de rodeios. Não. E portanto. E é uma coisa que eu gostei de fazer, porque eu, apesar do meu trabalho ser abstrato, eu gosto muito de desenhar e não tenho problemas em dizer que desenho bem. Portanto, aliás, a minha formação é toda nessa área. O desenho para mim é uma coisa que eu tenho muito respeito e que eu gosto imenso, apesar daquilo que o meu trabalho normal não ser um desenho figurativo na sua
constantemente, não é? Fiz esse retrato, logo a seguir apareceu, depois houve também outras pequenas coisas no meio, apareceu uma proposta muito interessante de pintar o retrato do Bispo João Lavrador, porque, como sabes, há uma galeria dos retratos. Exato. Todos os bispos. Todos os bispos, e quando este Dom João Lavrador saiu, o Padre Helder, então o vigário-geral da Diocese. Então o vigário-geral falou comigo, achei um convite muito honroso, e fiz esse trabalho. Antes disso já tinha sido convidado para fazer uma das estações da Via Sacra da Sé. Portanto, a Igreja Católica tem sido muito simpática comigo, porque eu nem sou católico, mas eles têm tido um grande fair play comigo, e eu agradeço muito isso e fico muito honrado com esses convites. E, portanto, são coisas que são completamente fora aquilo que é o âmbito do meu trabalho convencional, não é? Digamos assim. Pronto, e fora desse âmbito tradicional, digamos assim, para usar exatamente a tua expressão, eis que de repente a música também surge na tua vida. Portanto, também és artista por esta via, não é? Sim, aí mais amador. Aí te consideras mais modesto, exato. Sim, sou um amador. Não, também é subjetivo, mas pronto, enfim. Mas é. Então, é sempre bom sermos humildes. Eu tinha a sorte de já ter tocado ao pé de músicos profissionais, mesmo ao lado, e sei que diferença é que a gente está a falar, não é? Jazz, essencialmente jazz, não é? Essa é mais a tua onda. Sim. Mas começou como a música também na tua vida? Lá está, no curso, antes do curso? Começou antes. Pronto, o meu pai era músico amador, eu comecei a aprender até na altura cordas com ele, e cheguei a tocar violão, viola da terra, cavaquinho, essas coisas que a gente aprende de uma forma assim mais recreativa, porque não desenvolvi nenhum desses instrumentos. Depois, em 1990, integrei a Filharmónica dos Biscoitos, que é da minha terra. E comecei a aprender a tocar saxofone, que era um instrumento que me interessava, mas sempre me interessou muito a sonoridade americana do saxofone, a sonoridade jazzística, não tanto a sonoridade da filharmónica. Não é por nada, porque os arranjos são diferentes e os arranjos do jazz são feitos para aquilo soar de uma maneira diferente, não é? E por isso vem mais jazz em orquestra, mais saxofone em orquestra e não em filarmónica, digamos assim. Exatamente. E eu, em 2003, quando eu cheguei de Lisboa em 2002, em 2003 fui convidado a entrar para a Orquestra Angra Jazz, e isso mudou, do ponto de vista musical, a minha vida completamente, não é? Porque o projeto da orquestra é um projeto de formação, para além de ser um projeto também apresentado como uma orquestra acabada, não é? Mas o intuito dela é dar formação. Hoje em dia é um projeto acabado e de sucesso, mas o princípio foi de facto... Sim, e continua a fazer formação. Sim, muito bem, atenção, muito bem. É a grande escola de jazz dos Açores, sem dúvida nenhuma. E que tem à frente dois homens fantásticos e dois grandes músicos, que é o Klaus Enmark e o Pedro Moreira. Pronto, e o que eu aprendi assim de mais alguma relevância foi aí, e estou lá desde 2003. Entretanto, depois também com os amigos fomos formando bandas, umas perninhas aqui, umas perninhas, mas sempre com onda de jazz, não é? Sempre um bocadinho, porque essas bandas acabaram por surgir todas da orquestra, não é? O primeiro foi o Bossa Quinteto, estava Exatamente. Lá o Paulo Cunha, que era o baixista. Depois, mais tarde, depois foi o Bruno Walter Ferreira, que também estava ligado à orquestra na parte da direção e que também era músico. E depois veio o Wave Jazz Ensemble, que é o projeto onde eu dedico mais tempo da minha vida com os meus colegas, que é um projeto que agora inclusivamente estamos a trabalhar em música original, e é uma banda que sem a formação da orquestra seria impossível, não é? Porque é sobre jazz que trata. E sempre no sax? Sempre no sax. Pode variar às vezes entre o tenor e o alto, mas sobretudo sax tenor. É aquele som que te dá verdadeiramente, que tens alma, não é? É o som que me interessa. Às vezes quem é músico, sobretudo amador, às vezes também se vai um bocadinho abaixo, porque chega a um certo ponto que a música nos exige muito, não é? E é preciso dedicar muito tempo, e quando se faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente às vezes quer dar aquele passo à frente e já percebemos que temos que escolher ou é para ser a sério ou não é. Mas pronto, isso às vezes cria alguns dilemas, porque a gente não se pode dedicar só àquilo, não é? No meio de todo esse percurso, para aí em 1990 e qualquer coisa, és pai.
Não, foi para aí em 2005. 2005, sim, que o Rafa é mais nós queremos sempre tem 18 atrás, anos, aqui isto já, de repente, passou 18 anos. É verdade. O Rafa, que se está a fazer um músico extraordinário, neste momento está a estudar, não é? Mas é já um pianista com um talento que, pelo menos, promete ser um talento gigantesco. Pois, eu sei que o Rafael, em casa própria nunca somos bons juízes, mas... Pois, eu não queria estar... A verdade é que o Rafael é um rapaz de 18 anos em que tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, não é? Mas tem feito o seu caminho, de que eu me orgulho muito, enquanto estudante de música. Pronto. E no caso dele na música é um trabalho de estudante de música desde miúdo. Fez o conservatório de piano, acabou com uma boa nota, teve a fazer provas agora de ingresso no ensino superior e tudo indica que este ano entrará... Movido pelo pai na música, e no resto das artes, ou o Rafa é só mesmo mais a música? Ele é mais a música. Ele quando era pequenino... Não quer dizer que de repente, né, tu começaste na plástica e acabaste na música, de repente pode acontecer. No entanto, ele tem uma matriz diferente da minha, no sentido em que ele teve a sorte de já apanhar um ensino completamente direcionado para aquilo que ele queria desde os 6 anos de idade, não é? Que é uma coisa que na altura que eu estudava não acontecia, não é? Até aqueles miúdos são treinados para aquilo. Porque eu não sei se é bom, se é mau, veremos. Porque nos limita muito naquele caminho, não é? Exatamente. Nós às vezes depois queremos gente multifacetada e não é? Pronto, aquilo. Mas vamos ver o resultado dessa teoria de ensino. Quem quer seguir aquela via da música de um ponto de vista profissional é a maneira, não há outra maneira. É óbvio, e ele sempre disse que é extremamente difícil. Exatamente, foi o que ele disse que queria. Foi agora um stress um bocadinho grande esta questão das provas de acesso, porque aquilo são provas locais em que vão dezenas de miúdos bem preparados, não é? E que há 2, 3 vagas por escola, portanto, estamos felizes porque em princípio as coisas correram bem, mas só agora em setembro é que vamos ter esses resultados finais. O piano, o Rafa foi para o piano porque havia lá algum piano em casa? Havia, sim, sempre houve instrumentos. Sempre houve instrumentos. Ele depois, quando começou a estudar, comprou-se um piano um bocadinho maior. E depois agora na fase final tinha mesmo um piano na série já. O que é um investimento significativo. Não é um brinquedo propriamente. Ele foi um rapaz de sorte porque teve um tio que o ajudou bastante nesse campo. Aliás, o tio avô, o Dimas Lopes, que é um melómano, deu-lhe uma grande ajuda a ele e a todos nós, não é? nesse campo. Aquilo é um brinquedo um bocadinho caro. É verdade. Rui, não querendo cortar, mas enfim, o tempo vai voando e o nosso próximo convidado é outro jovem pianista extraordinário, o André Gomes, também aqui da Praia. Fantástico. Já ouvi por aí, já anda por aí. Já espreitou, já. Mas queria pôr-te agora aqui a discussão num campo mais, se quiseres utilizar a expressão, político. Vamos pôr as coisas nesses termos. Estas festas onde, por exemplo, nós estamos inseridos a fazer esta programação especial, as festas da Praia, a Praia da Vitória, que está neste momento, até por coincidência ou não, a celebrar os 80 anos da chegada dos ingleses, que também nos trouxeram uma grande influência de jazz, depois dos americanos, que para além do jazz nos incutiram também o blues, de tudo aquilo que nós vivemos e de tudo aquilo que nós podemos experienciar nesta terra, primeiro que muitos outros noutras terras deste Portugal. As festas deviam ter, é aí que eu queria chegar, um papel mais importante na divulgação dos artistas e das artes locais, ou como está, a coisa está benzinho? Do teu ponto de vista, obviamente. Pois, eu vou dar só o meu ponto de vista, que não quer dizer que seja o mais popular, nem o que a maior parte das pessoas gosta. Eu penso que este tipo de festas é muito desenhado para agradar ao máximo número de pessoas possível. Pronto, isto tem os seus méritos, mas também tem o reverso da medalha. Se a gente quer que o gosto se vá sofisticando, a gente tem que ir metendo na programação alguma coisa que nos permita sair daquela esfera popular, senão a gente vai andar sempre à volta da pescadinha de rabo na boca. E a Ilha Terceira tem um vigor em termos de cultura popular incrível. Acho que era a altura de começar a meter na programação coisas que pudessem aspirar um bocadinho mais alguma erudição, não é? Isso é preciso coragem, porque essas coisas normalmente não têm muito público.
Mas também, se nós não fizermos público, nunca mais vamos ter público, não é? O Festival Angrajás é um exemplo. Era exatamente isso, era aí que eu ia chegar. Hoje em dia, para além dos pedidos de compra de bilhetes que chegam do estrangeiro, está escutado todos os dias. Portanto, e é referenciado no mundo inteiro. As coisas têm que começar, não é? Eu percebo, é uma festa popular, está a cumprir o seu papel, mas eu acho muito interessante os festivais. Não cumprir o seu papel na totalidade. Eu estava, desculpa, eu digo esta como diria, eu posso dizer outras. Claro, eu lancei-te a pergunta e folhei de repente aqui o cartaz das festas da praia, exatamente, do fim para o princípio, mas podia ter sido ao contrário, não interessa. E de facto não há aqui nenhuma página que tenha como título de exposições, por exemplo. Não há exposições. Havia uma apenas que está na academia e felizmente que reporta um bocadinho a tal chegada a 80 anos dos ingleses à terceira. O que já não é de mal de todo, não é? Porque nos conta aqui, a maior parte da população pensa que foram os americanos que cá chegaram primeiro e até nem foram. Eles entraram primeiro em Santa Maria e depois é que entraram por aqui. Mas falta aqui mais qualquer coisa, não é? O próprio palco, por exemplo, que havia aqui na Marina, que era um palco às vezes com artistas, lá está, de outro nível, que não um nível tão popular, não é? Havia aqui este palco aqui ao lado. Eu acho que isso foi uma perda enorme. Isso foi uma perda enorme. Está-se a perder, ou seja, nós temos um palco virado para a juventude, no espírito de festival de verão que as festas da praia querem e têm tido. Nós temos um palco virado para a meia-idade, que é mais popular aqui o da Zona Verde. Temos um palco de tradições, enfim, do carnaval, da cantoria, destas coisas, mas depois de facto perde-se aqui tudo aquilo que até estas festas poderiam e deviam ter tido dado o mote delas, que é a chegada dos ingleses e depois dos americanos à terceira. Ou seja, onde é que teve o jazz aqui, onde é que teve o blues aqui, não é? Por exemplo, onde é que estiveram as pinturas e aqui? Porque não até um concerto de uma orquestra inserido numa festividade destas? Pergunto eu, que isso acontece em alguns festivais. Porque, ao contrário do que se pensa, a música clássica não tem que ser sempre uma coisa muito pesada. Não, de maneira nenhuma. Aliás, temos tido belíssimos exemplos de orquestras que se têm vindo também a adaptar à contemporaneidade. Com certeza. E acho, ainda por cima, numa ilha que tem tanta gente nova a tocar instrumentos de sopro e não só, e de corda, acho que era uma boa experiência e essas experiências marcam. Eu falo por mim, eu vi coisas quando era miúdo, olha, muitas começaram a ser feitas pelo Luís, que estava aqui fora há bocadinho, Luís Betancourt, e que me marcaram para o resto da vida. Eu acho que ainda hoje toco música por causa de coisas que vi também naqueles festivais entusiastas que ele organizou aqui na ilha. E essas coisas podem não ter às vezes muito público, mas deixam sementes que não são visíveis, mas que florescem a médio e a longo prazo. Ou seja, as coisas são feitas agora, são feitas para o imediato, não é? Certo. E eu percebo que para o imediato e para o maior número de pessoas possível. Exatamente. É tudo muito com um prazo de validade. Aliás, a própria música hoje em dia é uma coisa que toca um mês insistentemente e depois já nós esquecemos ao fim daquele mês, aquela música é posta de lado, é posta no lixo quase, passa de prazo, não é? Isso Pink Floyd, Rolling Stones, U2, essas coisas não aparecem mais, não é? Quer dizer, podem até vir a aparecer. Há certas coisas que se continuam a fazer muito bem. O que eu acho é que... Isso para falar em música mais comercial, podíamos ir aos nomes do jazz, por exemplo. Sim. Se bem que o jazz é muito específico, estão sempre a aparecer novos talentos. E é um público muito específico, mas mesmo na música pop de qualidade, o que acontece é que as coisas estão a ficar cada um na sua caixa. Exato. Enquanto antigamente todos ouvíamos Pink Floyd, todos ouvíamos Doors, todos ouvíamos as grandes bandas são referência, os Beatles, aquilo tornou-se uma coisa massificada, por isso foi um fenómeno tão interessante em que o popular se tornou realmente de grande elevação. Exatamente. Isso foi uma subida civilizacional. Neste momento o popular é popularucho. É a linha por baixo. É popularucho. O que é um bocadinho assustador. Mas pronto, pode ser uma fase, eu acredito que seja uma fase. Entendes então? E esse é um recado não só, nem em particular, obviamente nós não estamos a deixar recados, isso é uma forma de expressão à Comissão de Festas da Praia, à organização mas a todas as comissões de festas, porque mesmo as de freguesia, é importante nós olharmos para, e há gente nesta terra com grande valor.
em todas as artes, desde a música, desde logo, onde temos já nomes até de referência nacional, como o próprio Cristóvão, felizmente, não é? E o André que vai entrar agora. O André que vai entrar a seguir, que está com um projeto extraordinário, já tocou inclusivamente no Nós Alive, vejamos só, não é? O Nós Alive, que é aquilo que nós vemos aí, e portanto é importante que as comissões de festas olhem para os nossos artistas e que permitam que nos espaços das festas, sejam elas na freguesia mais pequena ou no maior concelho, hajam espaços dedicados aos nossos artistas. É verdade, há aqui ao lado um centro de artesanato, não é isso que está em causa. O que está em causa é falta talvez na praia ter expositores de rua com os nossos artistas plásticos, ter lá está um palco que pudesse ter mais jazz, mais blues, mais outra onda para além daquele popular puro e duro, e nas freguesias também temos que evoluir da pura filarmónica do puro folclore, que também tem que lá estar para outras artes que estão sendo feitas e para outras... Exato, isto para mim é um pouco desconfortável, porque eu, como jogo em muitas dessas áreas, estou a ser juiz em causa própria, mas eu ponho de parte todas as minhas atividades e gostaria de ver outros, e gostaria que houvesse esse interesse em que as coisas tivessem um sentido cultural genuíno, e não só um sentido efêmero de divertimento, que é importantíssimo, e isso é uma coisa que a Terceira faz muito bem e não deve perder. Atenção, é possível juntar as duas coisas. Eu lembro-me que a primeira exposição assim de grande relevância que eu fiz na Terceira foi numas São Joaninas em 1996, foi das exposições mais visitadas que eu fiz na minha vida, mas isto era 1996. Eu nem sei quem é que estava na Câmara, qual era a cor política, já não me lembro. 96, ainda talvez Rui Andrade, talvez. Não faço a mínima ideia. As eleições são em 97, Rui Andrade, certo? Pronto. E acabei por fazer outras também, uma mais tarde, em 2006. Havia esse cuidado, digamos assim, cuidado, sim. Eu acho que há um deslumbramento para o efêmero que é uma atração para o abismo. E nós aqui, também muito à conta, especialmente aí dos americanos, temos muita tendência, ainda menos hoje em dia, porque já não há tantos biexos, mas temos muita tendência do que é de fora é que é bom. Pois. E há coisas de fora muito boas, atenção. Completamente, não é? Mas quer dizer, tivemos aqui muito o facto de termos tido acesso às Levis, aos All-Star, às Coca-Colas, não é? Primeiro que muitos outros, fez com que depois nós achássemos que só o que vinha de fora que era bom, e nós temos tanto talento aqui nesta terra, que é às vezes uma chatice, esquecemos metade, quer dizer, lá está, temos aqui o Rui, vamos ter o André, mas podíamos ter o Rafa, mas depois faltam tantos que podiam ter, já tive cá o Luís, mas faltam tantos que nós temos que falar. Nós já tivemos aqui vários jovens que participaram na organização deste ano das festas, onde um deles, que é o André Coelho, dizia que a Terceira é uma terra de artistas. Completamente. E efetivamente em todas as áreas, e a Terceira cria bons artistas. Lá está, isso é o lado bom destas festas e deste saber viver, acho isso importantíssimo. Agora é preciso o músico que participa nestas coisas, ou o filho dele, ou o músico que vier na geração a seguir, não se ficar por ali e subir o patamar, de chegar ao topo da escada, não é? Não pode ficar toda a vida num tipo de passagem de testemunho, que é ensinar só a tocar no bailinho do ano que vem e não passarmos daí. Quer dizer, se as pessoas querem isso, tudo bem, mas é preciso, isso é legítimo, é preciso dar a conhecer outras realidades para que as pessoas que estão a ver vejam, ou simplesmente para fruir a arte, ou para se inspirarem, para eles ou os seus filhos poderem ir para além dessa realidade local. Muito bem. Rui, mesmo para terminar, podemos visitar, qualquer um de nós pode visitar o teu trabalho no teu ateliê, nos Biscoitos? Claro, está aberto ao público ou nem por isso? O meu ateliê, quem quiser visitá-lo, basta ligar-me e combinamos uma hora e entramos e falamos. É na minha casa, portanto é uma visita à minha casa que eu tenho muito gosto em receber. Não tenho muito trabalho feito, vou começar uma fase nova agora, mas tenho alguns trabalhos, portanto é sempre não divulgas muito do teu trabalho nessas novas redes, não é? Nas novas plataformas. Eu tenho uma... Até é fácil chegar a ti e ao teu espírito artístico através das redes sociais. Sim, eu tenho, nas redes sociais eu tenho um site, que é um site um bocadinho, é quase dark web, no sentido em que eu não publicito muito, porque ele serve de certa forma para organizar
o meu portfólio e a minha carreira, digamos assim, onde eu vou metendo as coisas cronologicamente, mas está aberto, chama-se o ruimelo.net, para quem quiser ver. O trabalho está organizado por anos, tem a parte de imprensa que saiu sobre o trabalho, tem essas coisas todas, tem vários textos do Alan, por exemplo, e tenho no Facebook e essas coisas assim. Muito bem. Rui Melo, muito obrigado por esse bocadinho. Parabéns pela tua criatividade, pelo teu engenho artístico, por aquilo que nos tens dado e que nos vais continuar a dar, e também parabéns pelo extraordinário miúdo, Rafa, que se está a fazer um grande artista que puseste à nossa disposição enquanto sociedade, obviamente. Tem boas bases. Pondo isso nessa linguagem quase comercial, mas obviamente não é esse o espírito. Muito obrigado. Rui Melo, um dos nomes maiores das artes na Praia da Vitória, nosso convidado. Daqui a pouco vamos estar à conversa com o jovem pianista André Gomes.